Olá, pessoal! Mesmo diante desse ano de 2020 tão desafiador para todos nós, é um prazer encontrá-los, revê-los por aqui pela sexta fase, dentro do conteúdo da disciplina. Espero que todos vocês estejam bem na medida do possível e que tenhamos outras oportunidades presenciais de nos encontrarmos. Bem, dentro do contexto da aula de hoje, iremos abordar os principais agentes microbiológicos associados a doenças transmitidas por água e alimentos, envolvendo infecções intestinais e intoxicações alimentares. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês tenham dentro do conteúdo, teremos um encontro síncrono no dia de hoje, entre 5 e 5 e meia da tarde, para a elucidação dessas dúvidas, para relatos, para conversas, com participação totalmente voluntária de vocês, não obrigatória. Mas, caso não possam participar ou surja alguma questão depois desse período do encontro síncrono, podem ficar à vontade para me mandar um e-mail através desse endereço que está aqui embaixo e a gente conversa mais sobre o assunto. Quem nunca, né, pessoal? A doença diarreica e as manifestações clínicas associadas às infecções ou intoxicações alimentares são extremamente comuns na população e é raríssimo encontrar alguém que nunca tenha passado por um cenário como esse aqui da imagem. Bem, segundo dados epidemiológicos da Organização Mundial de Saúde, a doença diarreica afeta cerca de 600 milhões de pessoas todos os anos no mundo, com cerca de 420 mil mortes relacionadas todos os anos. Essas doenças acometem principalmente indivíduos em países em desenvolvimento como o nosso, por questões relacionadas à falta de saneamento básico e acesso à água potável. Essas doenças também afetam principalmente crianças menores de 5 anos, embora esteja aí associada a todas as faixas etárias. No Brasil, entre os anos de 2016 e 2019, foram reportados cerca de 620 surtos alimentares a cada ano, com uma média de 9.300 casos de pessoas afetadas por ano e 38 óbitos reportados. Como vocês têm acompanhado no conteúdo da disciplina, as desordens gastrointestinais podem ter uma série de causas que incluem aí intoxicações químicas, doenças autoimunes, quadros inflamatórios. Mas aqui no nosso conteúdo de aula, as estrelas serão mesmo os micro-organismos. Então, a gente vai abordar majoritariamente as bactérias e os vírus, principalmente relacionados a infecções e intoxicações alimentares. Nesse contexto, os agentes infecciosos podem ser adquiridos por nós seres humanos a partir da ingestão dos próprios micro-organismos ou suas toxinas, através de alimentos sólidos, a ingestão de líquidos ou diretamente através do contato com as mãos contaminadas. Uma vez chegando na região gastrointestinal, dois cenários principais podem acontecer. Esses cenários estarão associados à interação do micro-organismo com as nossas células e também com relação à resposta imunológica e fisiológica do hospedeiro frente a essa interação. Assim, alguns micro-organismos serão capazes de se replicar e colonizar apenas localmente a região do trato gastrointestinal, promovendo como sintoma principal o quadro diarreico, enquanto outros micro-organismos são capazes de invadir tecidos adjacentes, se disseminar via sistema linfático ou sanguíneo e promover sintomas sistêmicos, sendo esses quadros, em geral, mais graves. O Boletim Epidemiológico 32 do Ministério da Saúde
reportou 2.504 surtos alimentares no Brasil entre os anos de 2016 e 2019. Entre esses surtos, apenas em 894 deles foi identificado o alimento responsável. Nessa tabela estão listados quais foram esses principais grupos alimentares associados ao surto. A gente tem encabeçando essa lista a água, responsável por mais de 250 surtos, seguido pelos alimentos mistos, que são as famosas misturebas que a gente faz na cozinha, reaproveitando alimentos, por exemplo, num único prato, e também os múltiplos alimentos, quando um hospedeiro contaminado passa o agente microbiológico ou as suas toxinas para diversos alimentos ao mesmo tempo, sendo esses dois associados a mais de 100 surtos. Destaco ainda os alimentos inconclusivos, que são aqueles onde o alimento responsável não foi determinado em quase aí 60 surtos. Além disso, entre os surtos com local de ocorrência conhecido, a residência continuou sendo o local mais frequente, com 37,3% dos surtos associados, seguidos por restaurantes, padarias e locais similares, com 16% dos surtos. No entanto, é importante destacar que a grande maioria desses surtos, além de não serem reportados, ou seja, esses números são subestimados, a gente não tem, na maioria das vezes, no local nem o alimento responsável identificado. Ainda nesse boletim epidemiológico, entre os surtos notificados, 541, ou seja, 21,6%, tiveram os agentes etiológicos identificados. Então, nesse gráfico, a gente pode ver aqui, a partir da linha pontilhada em amarela, que a bactéria Escherichia coli foi o principal agente relacionado a essas infecções ou intoxicações, seguido aí na média pelo gênero da bactéria Salmonella, e aqui a gente teve também, em 2018 e 2019, um crescimento da notificação de surtos associados ao gênero da bactéria Staphylococcus, ao gênero Staphylococcus. Mas a gente tem aí os velhos conhecidos da microbiologia relacionados a essas doenças alimentares, né, que é a bactéria Bacillus cereus, o gênero Clostridium, o gênero Shigella, o grupo dos coliformes, que está muito relacionado com contaminação fecal, e alguns vírus também bastante predominantes sempre, né, que é o norovírus e o rotavírus, por exemplo. Mas se a gente for olhar de maneira geral o que a gente tem no mundo, a gente também vai encontrar vários grupos microbiológicos que são frequentemente reportados. Então, como dito no slide anterior, a gente tem a família das enterobactérias muito predominantes nesse sentido, onde a Escherichia coli, a Salmonella, a Shigella, a Yersinia, Plesiomonas, elas estão todos associados. E outros grupos bacterianos também, né? Alguns a gente vai falar na aula de hoje, outros não. O Vibrio cholera, por exemplo, o gênero Bacillus, Campylobacter. No grupo dos vírus, além do rotavírus e do norovírus, a gente tem também o adenovírus bastante predominante. Os vírus da hepatite, que vocês já falaram aí, por outros professores já comentaram sobre esses vírus, entre outros. Os parasitológicos, a gente tem bastante parasitos associados a essas doenças também. E aqui só não entraram o grupo dos fungos, porque os fungos, de maneira geral, não estabelecem infecções na região do trato gastrointestinal. Eles vão estar mais associados à produção de micotoxinas e que vão, essas micotoxinas, gerar algum sinal ou sintoma clínico nesses pacientes. Os fungos, eles não são bons colonizadores, mas são bons de produzir essas substâncias que geram intoxicações. No contexto da nossa aula, também é bem importante a gente definir ou diferenciar certos termos que nos auxiliarão no entendimento da patogênese de cada um dos agentes microbiológicos que a gente vai conversar. Nesse sentido, você saberia dizer qual é a diferença entre os termos que estão listados aqui nesse slide? Bem, ao usar a denominação infecção,
a gente vai ter, em geral, o agente microbiológico conseguindo colonizar a região do trato gastrointestinal. E a interação com o hospedeiro humano durante essa colonização é que vai gerar os sinais e sintomas clínicos nesse paciente. Em contrapartida, quando a gente usa o termo intoxicação, esses sinais e sintomas vão estar relacionados majoritariamente à produção de toxinas ou outros metabólitos gerados pelo micro-organismo ao entrar em contato com o ser humano, ou essa toxina ou esse produto já foi produzido no alimento e esse alimento é ingerido pelo hospedeiro humano. Um terceiro cenário é, na verdade, a combinação dos dois cenários anteriores, onde você tem uma combinação da colonização pelo micro-organismo e, ao colonizar, esse micro-organismo também produz toxinas e outros produtos que, em associação, vão ser responsáveis pelos sinais e sintomas. Nesses diferentes contextos, então, alguns agentes microbiológicos podem ser mais comumente associados a um cenário do que a outro, dependendo da espécie, da cepa, que é o indivíduo dentro da espécie, ou a forma de interação. Então, por exemplo, algumas espécies elas são capazes de produzir a toxina pré-formada no alimento e assim ser ingerida esse alimento pelo hospedeiro, como é o caso de cepas de Staphylococcus aureus produtoras de enterotoxinas. Também a gente encontra aquelas situações em que a toxina é produzida quando o micro-organismo está colonizando ou está em contato com o hospedeiro, como, por exemplo, é o caso da cepa diarreica de Bacillus cereus. Alguns micro-organismos produzem, então, os sinais e sintomas ao colonizar e invadir o tecido, que é o caso, por exemplo, da Escherichia coli invasiva ou da salmonela. E, finalmente, aqui em casos clássicos de toxoinfecção, a gente vai ter a produção de toxina associada com essa invasão tecidual, como é o caso, por exemplo, da Yersinia enterocolítica, da Shigella, entre outros grupos. No diagnóstico clínico, os sinais e os sintomas nesses pacientes são bastante conhecidos, sendo o quadro diarreico bastante representativo na maior parte dos casos. Essa diarreia, em geral, é aguda e tem duração de até 14 dias. Outros sintomas e sinais clássicos podem acompanhar esse quadro diarreico ou serem manifestados de forma independente, como os vômitos, náusea, dor abdominal, cefaleia, que pode progredir eventualmente para quadros febris. O quadro clínico ele vai depender do agente etiológico envolvido e também da resposta do hospedeiro, variando desde um leve desconforto intestinal até quadros extremamente graves ou sérios, como a desidratação grave, a diarreia sanguinolenta e sinais sistêmicos de infecção que podem levar à insuficiência renal aguda ou até mesmo manifestações neurológicas como a meningite. Durante a investigação clínico-epidemiológica de um paciente, é importante valorizar alguns alimentos suspeitos, contatos com indivíduos com a mesma sintomatologia para identificação, por exemplo, de um surto, sinais e sintomas que surgem mais precocemente ou são predominantes, e também os sinais de desidratação, que em geral vão estar relacionados à gravidade, uma vez que uma parcela bastante importante dos casos vem a óbito justamente por causa da questão da desidratação. Então, de acordo com alguns sinais, alguns sintomas, a gente pode classificar essa desidratação como leve, moderada ou grave, o que vai auxiliar na conduta terapêutica que vai ser realizada nesse paciente. As manifestações clínicas que predominam em cada situação podem ser relacionadas a determinados agentes etiológicos e períodos de incubação, sendo, por exemplo, os casos de intoxicação alimentar, onde a toxina que entra em contato com o hospedeiro, ela já é um produto pronto ali microbiano, então a gente vai ter períodos de incubações bem menores, variando aí em geral de 1 a 8 horas e também apresentando predominantemente sintomas nas vias digestivas superiores, como náuseas e vômitos, por exemplo.
Então, entre os agentes principalmente relacionados, a gente pode citar o Staphylococcus aureus e a cepa hemética de Bacillus cereus. Quando a gente fala, então, de infecções, a gente está dizendo que o micro-organismo vai colonizar ali o trato gastrointestinal, né? Então, nesse momento, ele vai precisar de tempo até que o processo de colonização se estabeleça, ou seja, o micro-organismo precisa reconhecer receptores na superfície dessas células e estabelecer esse processo de colonização, e só assim os sintomas e sinais vão começar a aparecer. Então, o período de incubação nos casos de infecção ou de tóxico-infecção, eles vão ser, em geral, maiores, né? Cerca aí de 12 a 72 horas. Aqui a gente pode citar alguns agentes que vão causar os sintomas nas vias digestivas inferiores, com quadros diarreicos predominantes, né, como, por exemplo, Vibrio cholera, Escherichia coli patogênica, Salmonella, Shigella, entre outros, alguns vírus também, né, os vírus entéricos. E a gente tem também aqueles que produzem sintomas sistêmicos, que também, em geral, precisam invadir o tecido, precisam de um período de incubação um pouco maior, como a Salmonella typhi, que a gente vai falar na aula de hoje, Toxoplasma gondii, entre outros. Já nos casos de sinais neurológicos, a gente pode ter as duas situações, né? Algumas micotoxinas fúngicas, por exemplo, elas vão atuar na parte de intoxicação e tem um tropismo por esse tecido, por esse sistema neurológico. Ou também a gente tem, nos casos do botulismo, não só a questão da intoxicação, mas também nos casos em que o indivíduo ingere os esporos do Clostridium e na região intestinal esses esporos voltam a formar células vegetativas e começam então a produzir a toxina botulínica. A gente vai falar mais de botulismo na aula de hoje. O diagnóstico laboratorial dessas infecções ou doenças são, em geral, mais raros porque essas manifestações elas são autolimitadas e podem ser tratadas a partir da reidratação do paciente e do repouso. Em algumas situações, principalmente onde você tem efeitos neurológicos ou sistêmicos, efeitos que apresentam maior gravidade ou recorrência para uma situação crônica, a gente vai ter intervenções terapêuticas mais específicas, onde em algumas ocasiões será necessário a identificação do agente etiológico. Então, no caso das bactérias, esse diagnóstico, quando realizado, em geral, é realizado pelo cultivo da amostra clínica, que em geral é fezes, né? Então, é preciso utilizar meios seletivos e diferenciais nesses casos, já que as fezes têm uma microbiota muito diversa, muito ampla associada. A gente tem visto também os métodos moleculares para alguns micro-organismos sendo bastante importantes, principalmente para a identificação de sorogrupos. E também a gente tem também as situações de detecção de toxinas, que são importantes também para esse diagnóstico, como, por exemplo, no caso de infecções associadas ao Clostridioides difficile, que a gente também vai falar na aula de hoje. No caso dos vírus, a gente pode realizar esse diagnóstico também de forma bem rara, através de pesquisa de anticorpos ou antígenos virais, pelos métodos imunológicos clássicos aí utilizados no diagnóstico. E mais recentemente, os métodos moleculares também têm sido amplamente utilizados nesse diagnóstico. A análise das fezes do paciente também pode atuar como um diagnóstico complementar. Nesse sentido, o aspecto das fezes de forma macroscópica, observando a presença de sangue, muco ou pus, pode estar correlacionada com um processo inflamatório e lesão tecidual acontecendo ali, associada então com uma maior gravidade das infecções. As fezes também podem ser avaliadas de forma microscópica, onde o esfregaço, por exemplo, desse material pode levar à observação de leucócitos fecais polimorfonucleares, que podem estar relacionados a quadros inflamatórios de invasão tecidual, ou mesmo a detecção de um marcador desses leucócitos, que é a lactoferrina fecal,
E ainda, a partir da visualização microscópica de leucócitos fecais mononucleares, que podem sugerir a invasibilidade, né, um mecanismo penetrante do agente microbiológico, que também sugere alguns patógenos e também algumas linhas de condutas terapêuticas e mecanismos de patogenicidade.